você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara! É esse momento que a gente vive. Eu vejo uma coisa, sinto uma coisa, ouço uma coisa, sei dessa coisa, mas não posso dizê-la. Ao longo do tempo, nas últimas décadas, o Brasil e o mundo têm visto a tecnologia ser usada para nos enganar e nos dizer que uma pessoa pode ser o que ela não é. Tecnologia essa que pode ser de informática, que pode ser sim inteligência artificial, que pode ser tecnologia médica ou qualquer que seja. E nós passamos então hoje por um impasse que nossos avós, nossos bisavós nunca imaginariam nos perguntarmos o que é uma mulher e o que é um homem. Se eu perguntasse ao meu avô ou à minha avó sobre isso, eles fariam alguma piadinha constrangedora na mesa do almoço, mas todo mundo entenderia. Eu peço que os senhores façam comigo um exercício de assimilação muito simples. Quando eu peço que os senhores pensem em uma ferramenta e uma cor, tenho certeza que a maioria dos senhores pensaram num martelo vermelho ou num alicate amarelo. Quando eu digo, por favor, pense numa vaca, tenho certeza que a maioria dos senhores deputados pensou na vaquinha mimosa, aquela branca com manchinhas pretas que aparece na caixinha de leite. Embora a gente saiba que existem outros tipos de vacas e outros tipos de ferramentas, existem algumas coisas que são bastante essenciais na definição de um conceito. Por exemplo, uma cadeira, ela tem que ter um encosto, porque se não tiver encosto é banco. Se for estofada é poltrona. Então as palavras têm que ter um significado, existe um conceito, existe uma essência. Então é certo que existe uma essência em ser homem e uma essência em ser mulher. E eu quero que os senhores pensem comigo. Eu não vou responder, até porque no Brasil hoje é proibido pensar. Eu só quero que os senhores pensem o que é uma mulher para você. E para as políticas públicas, quem que tem que ser atendido para fazer um ultrassom no útero? Quem tem que ser atendido? Quem faz exame de próstata? Perguntas um pouco óbvias, mas não mais. E por que eu pergunto isso? Nós vamos ver agora um vídeo que aconteceu na UNB, Universidade de Brasília, onde um macho da espécie humana, socialmente conhecido como homem biológico, se assumiu, é um transidentificado mulher, ele se assume como mulher, e uma mulher não se percebe refletida nele, começa uma discussão. Eu quero que os senhores vejam só no que virou essa discussão, por favor. Isso é crime previsto e equiparado ao racismo. Cara, mas você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara! Você vai? Você vai? Você vai? Licença. Garota! Licença. Você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita! Me... Senhores, todo esse escândalo aconteceu porque uma garota chamou esse indivíduo transidentificado como mulher de cara. Ela olhou para ele e disse, é um homem. Não sei se os senhores confundiriam, talvez, mas eu não me confundiria. Chesterton, escritor católico britânico, disse uma vez que chegaria a época em que seria necessário provar que a grama é verde. E Groucho Marx, que era um dramaturgo, cunhou a frase também muito célebre, que diz, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É esse o momento que a gente vive. Eu vejo uma coisa, sinto uma coisa, ouço uma coisa, sei dessa coisa, mas não posso dizê-la. Mas antes que digam, a deputada Ana está trazendo uma pauta tão irrelevante para o nosso parlamento, não é irrelevante. Nós sabemos, por exemplo, que aprovaram uma lei no Reino Unido em 2018, e esta lei de cotas, uma lei muito influenciada, muito mobilizada pelo movimento feminista, esta lei de cotas lá no Reino Unido estabelecia que 50% dos integrantes dos conselhos, imagina, o Conselho de Educação, o Conselho de Cultura, 50% dos conselhos dos órgãos públicos tinham que ser ocupados por mulheres. Metade homem, metade mulher. E aí a Suprema Corte foi acionada, uma grande disputa entre as feministas, entre o governo, sobre, afinal de contas, então, o que é uma mulher? O que são esses 50% de mulher? E o governo escocês emitiu uma orientação, um documento oficial, uma portaria dizendo que nesses 50% de mulheres que deveriam ocupar o conselho, estavam incluídos também os homens biológicos que se sentissem
ou se identificassem como mulheres. As próprias feministas, que vocês sabem, eu nunca me dei bem com elas, mas até mesmo elas perceberam o absurdo disso, e a Trina Brud, que é uma feminista inglesa, comentou o seguinte, está cada vez mais claro que para garantir os direitos das mulheres, a única solução viável é um entendimento consistente, biológico e factual do sexo. Um entendimento consistente, que não modifica conforme o dia, factual, de fato, que eu posso olhar, analisar e concluir, e biológico sobre a diferença entre homem e mulher. Uma feminista falando isso. A gente está falando desse caso da Suprema Corte Britânica porque lá no Reino Unido está sendo necessário agora legislar, fazer uma lei para decidir o que é homem e o que é mulher. Absurdo, né? Mas é o que está acontecendo lá. Porque quando você não define o que é um homem ou uma mulher, você paga muito caro por isso. Olha só, o indivíduo Imane Khelif foi identificado recentemente nas Olimpíadas como um homem. Majoritariamente seus elementos biológicos, seus dados biológicos indicam como homem. Tinha as características masculinas, testículos internos, cromossomos masculinos e níveis de testosterona encontrados apenas em homens. Esse caso talvez tenha ficado famoso, os senhores acompanharam, porque teve a ver com a Olimpíada. E o Jornal de Biologia Experimental de 2028 diz que existem diferenças tão fundamentais quando a gente fala de esportes entre homens e mulheres. Por exemplo, o torso dos homens é 90% mais forte que o das mulheres. O soco de um homem é, em média, 2,6% mais forte que o de uma mulher. Eles têm o ombro mais largo, têm o bíceps maior, têm maior capacidade aeróbica e, na média, os homens são mais fortes do que as mulheres. Um relatório da ONU, senhores, mostrou que as mulheres já perderam 600 prêmios para homens biológicos, 900 medalhas que deixaram de ser dadas para uma mulher que nasceu mulher e 600 atletas que perderam essas 900 medalhas. Além de tudo isso, nós vemos que chegamos a um patamar em que as leis feministas são ineficientes, porque se a legislação diz que serve para proteger ou defender as mulheres, mas qualquer um pode ser mulher e não se sabe definir o que é mulher, então a lei é inócua. E de lei inócua esse parlamento aqui conhece. As feministas daqui, as duas feministas que tem aqui, elas coordenam 4 departamentos nessa casa: a Bancada da Mulher, Observatório da Violência contra a Mulher, Secretaria da Mulher e mais alguma coisa da mulher. É tanto que eu me esqueci até o nome. 4 departamentos elas coordenam com o objetivo de fomentar a presença das mulheres no parlamento. E desde que elas assumiram esta cadeira e essa missão, o número de mulheres caiu de 4 para 2. Então, de lei ineficiente, de desserviço, o movimento feminista conhece bem. Outro exemplo, o Congresso, que aprovou recentemente, mais uma vez, só demagogia, porque já existia isso previsto na CLT, uma lei para acabar com a diferença ou com a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O resultado da lei foi que a diferença salarial aumentou. Então, além destas leis inócuas, nós temos uma indefinição absurda sobre o que é mulher. Então, senhores deputados, eu tive que fazer o trabalho sujo. E talvez engraçado. Imagina os jornalistas debatendo e noticiando isso aqui nas semanas seguintes e dizendo que a deputada Ana trouxe uma pauta irrelevante. Então, irrelevante que está sendo discutida no Reino Unido. Mas nós apresentamos nesta casa, está tramitando, um projeto de lei que define o que é homem e mulher, para que as políticas públicas do Estado de Santa Catarina possam ser direcionadas de maneira correta. E para que nenhuma mulher mais perca algum direito que lhe é devido para algum homem que se transidentifica como mulher que não é. Então, a nossa lei, o que é uma mulher, define que a mulher é o indivíduo cujo sistema reprodutivo é naturalmente projetado para produzir óvulos, ainda que acidentalmente não os produza, por causa de um acidente, por causa de uma doença, por causa de uma síndrome. Homem é aquele indivíduo cujo sistema biológico reprodutivo é projetado para fertilizar os óvulos de uma mulher, ainda que eventualmente não os fertilize, também por um acidente, por uma condição biológica, por uma enfermidade. Este projeto, senhores, já tramita há mais de um ano aqui nesta casa. Nós fizemos com que ele tramitasse em silêncio para poder avançar um pouco mais, mas nós estamos entrando aqui agora no mês da mulher. E quero pedir aos senhores deputados que realmente se valorizam a mulher, se valorizam suas eleitoras mulheres, que nós possamos pelo menos dizer que sabemos o que é uma mulher.